E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas. Vamos dar seguimento aí mais uma questão da prova da F1, beleza? Bom pessoal, anotei os dados aí da questão, beleza? Basicamente ele fala que a gente tem uma máquina de Carnot que vai operar entre essas duas temperaturas, uma maior, uma menor, a maior eu chamei de quente e a menor de fria. Faz sentido, né? E ele pede para a gente calcular o calor absorvido por essa máquina. O que você vai ter que lembrar? É uma questão que você tem que lembrar a fórmula. Você vai ter que lembrar que existem dois meios de calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. Uma é que o rendimento é TQ menos TF sobre TQ. E a outra maneira, que é o trabalho sobre o calor da fonte quente. TQ é a temperatura quente, né, da fonte quente, e TF é a temperatura da fonte fria. E o que eu quero vai ser esse calor. Como que eu quero esse calor? Basta que eu iguale esse rendimento, né? Porque eu tenho esses dados e eu tenho esse dado aqui do trabalho. Eu trabalho a potência vezes o tempo. Certo? Então basta que eu iguale esses dois e substituo os dados. Então TQ menos TF sobre TQ é P delta T sobre Q. A temperatura não pode ficar em Celsius, tá? Em graus Celsius. Ela tem que estar em Kelvin. E aí você vai ter que lembrar que a temperatura Kelvin em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. E a gente não fala graus Kelvin, tá? Isso não existe, é Kelvin. Temperatura em Kelvin, não graus. E aí basta que eu some então 273 a cada uma dessas temperaturas para transformá-las em Kelvin. E aí aqui dá 473 Kelvin. E essa aqui 373 Kelvin. E agora, substitui os valores. TQ menos TF dá 473 menos 373, o que dá 100. Sobre TQ. TQ, 473. Isso é igual potência, 200. E 200 watts, né? Já está, então, do sistema internacional. Watt é joules por segundo. E o tempo? O tempo ele pede para eu calcular esse calor a cada segundo. Então o tempo é 1. Tá? 1 segundo. Sobre o calor que eu quero. 200 vezes 1 é 200, né? Então dá para cortar esses dois zeros aqui. E aí dá que o calor que eu quero, o calor absorvido, vai ser 473 vezes 2, que dá 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 946 joules, que é aproximadamente 950 joules. Perfeito? Letra E. Vamos fazer mais uma questão, agora aí em sequência. Essa questão foi mais de substituição, né? Se você não soubesse a fórmula, você não faria. Tem que saber essa fórmula. Não tem muito o que falar, beleza? Vamos para mais uma. Pessoal, vamos aí para a próxima questão, beleza? Questão 24 da prova de 2019 para o ano de 2020. Ele diz o seguinte, né? Primeiro, que eu tenho duas cargas pontiformes e que elas estão nessa configuração aqui, elas estão em equilíbrio, né? Ele pede a massa da carga. Qual é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui? Marca as forças. Quais são as forças que agem sobre essas duas partículas, né? Eu tenho a força elétrica que essa carga provoca nessa, que eu vou chamar de Fel. Eu tenho o peso da partícula, P. E eu tenho a tração, né? Vou botar aqui tração.
Uma saída muito boa que a gente tem para fazer esse tipo de questão é a seguinte. A força que vai ter que equilibrar com a atração, para que essa carga, né, esteja em equilíbrio, é o somatório vetorial da força elétrica com o peso, que é essa aqui. Só que vê se vocês concordam comigo. Quando eu faço esse triângulo aqui de baixo, vou destacar ele aqui, esse triângulo aqui. Eu tenho peso, eu tenho aqui a fel, perfeito? E eu tenho o somatório dessas duas forças, que é essa aqui. Esse ângulo aqui, vocês concordam comigo que vai ser de 90 graus? E aqui a gente tem um ângulo que eu vou chamar de alfa, porque a gente ainda não sabe qual é esse ângulo. Mas ele é um ângulo relativamente fácil de se achar, porque como essas cargas são idênticas, e aqui no meio tem um ângulo de 90 graus, aqui a distância é de 30, a distância é de 30, isso aqui é um triângulo retângulo, concorda? E além de retângulo, ele é isósceles, aqui faz 45 graus, certo? Então presta atenção, se eu traço aqui uma reta perpendicular, paralela à reta que passaria por onde passa o vetor peso, né? O vetor peso, eu teria que esse ângulo aqui tem que ser cortado ao meio, e como ele é 90 graus, tem que ser 45 por uma questão de simetria do problema. Esse lado é igual a esse, isso aqui vai ser a altura, perfeito? Por que vai ser a altura? Porque faz 90 graus com esse lado, e aí ele tem que ser 45, por uma questão de simetria. Tá? Existem outras razões para ele ser também, mas não convém a gente falar. E aí, né, paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui de dentro, que vai ser de 45 graus. Então, esse alfa, 45. E aí a gente sabe o quê? Que a tangente de 45, ela vale 1. E a tangente, olha aqui para esse triângulo aqui, tangente de 45, a tangente tem que ser cateto oposto, que é fel, sobre o cateto adjacente, que é o peso. E aí, acabou a questão, né? Tangente de 45 é 1. A fel é K, QQ, sobre Dzinho ao quadrado. Sobre o peso, né? Então, vezes mg. Que distância é essa? É essa distância aqui, né? Distância entre as cargas. Esse aqui é o nosso Dzinho. E aí basta fazer um pitch, né? Hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado. Só como esses dois lados são iguais, isso aqui seria a diagonal do quadrado, lembra? Então é L raiz de 2. 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Tem que estar no sistema internacional, ok? Para você fazer essas contas. E 0,3 então ao quadrado, né? 0,3 raiz de 2, que é o D. Melhor. Então olha só, Dzinho vale 0,3 raiz de 2 metros. Aí agora é só substituir. Pega isso aqui. Esse é só o M, né? Eu quero só o M. Então olha para cá. Eu quero a massa. Eu tenho que M é KQQ sobre D2 vezes G. O K ele me deu constante eletrostática lá, né? Ele falou de elétrica lá. 9 vezes 10 a nona. O Q é igual a 2 microcoulombs. Então, isso aqui é 2 vezes 2, 4, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. Propriedade de potência, repete a base, soma os expoentes. Menos 6, menos 12. Então, 4 vezes 10 a menos 12 sobre D ao quadrado, né? 0,3 raiz de 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 0,3 ao quadrado, que é 9 vezes 10 a menos 2, vezes G da gravidade,
que é 10. Aí agora é só você cortar. 2 corta com 4, dá 2. Esse 10 ao quadrado, a menos 2, corta aqui, fica menos 10. Esse menos 10 aqui, esse 10 vai cortar com 9, vai dar 8. E aí eu tenho que a massa, então, ó, é 2 vezes 10 à oitava, vezes 10 a menos 10, que dá 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas é a mesma coisa que 20 gramas. É a mesmíssima coisa que 20 gramas. É só você pegar esse K e substituir ele por 10 ao cubo. K vale 10 ao cubo, prefixo quilo. Tá? E aí 10 ao cubo vezes 10 a menos 2 dá 10. E aí fica 20 gramas. Letra A. Valeu? É nóis! Bom, pessoal, se você gostou aí, dá uma curtida para dar uma fortalecida no canal. E tamo junto.